pessoal, agora a gente vai falar sobre a relação entre a função afim e a física. Não sei se vocês já ouviram falar em movimento uniforme, mas o que seria o movimento uniforme? É um movimento em que a velocidade é constante, certo? Então a gente tem uma variação de posição ali daquele móvel, o espaço onde aquele móvel está. Imagina que aqui na minha mão representa um espaço e tem uma linha aqui, né? Então você tem um espaço onde está esse móvel vai mudar de espaço quando ele se deslocar, certo? Ele vai fazer isso com o decorrer do tempo. Então vai passar o tempo, ele vai ter uma velocidade que é sempre constante, sei lá, 10 km por hora, 20, 60 km por hora. Vai passar o tempo, ele vai estar numa outra posição. Então ele teve um deslocamento em função do tempo, e isso é uma função afim. Vamos ver como que a gente obtém essa função afim. Não é muito complicado, tá? Então, vamos imaginar assim, a gente tem um carinha, certo? Ele está numa posição que eu vou chamar de posição inicial. Essa aqui eu vou chamar de posição inicial. Esse rapazinho, ele se desloca 5 metros. Ele faz isso em 1 segundo. Ele está correndo 5 metros em 1 segundo. Passou mais 1 segundo, ele andou mais 5 metros. Mais 1 segundo, mais 5 metros. Mais 1 segundo, mais 5 metros. Perceba que tem uma relação, certo? Entre o deslocamento desse cara, que é 5 metros, a cada 1 segundo. A gente representa isso com a divisão. E a gente chama essa relação de velocidade. Ou seja, 5 metros em 1 segundo. 5 metros em 1 segundo. Essa é a velocidade desse carinha, certo? Agora imagine que eu queira saber quanto ele andou em 10 segundos. Ou seja, eu quero saber o deslocamento desse cara em função do tempo. Eu tenho que ele anda 5 metros a cada segundo, mas em 10 segundos quanto que ele anda? Então, para eu saber o deslocamento desse carinha, o que a gente faz? A gente faz a velocidade, que é essa relação que eu obtive, né? De 5 metros a cada 1 segundo, vezes o tempo. O tempo é 10 segundos, certo? Então, velocidade vezes o tempo, eu tenho o deslocamento desse carinha. Nesse caso, eu quis saber 10 segundos, então ele deslocou 50 metros em 10 segundos. Nesse caso, a posição inicial dele era 0, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes, você vai ter uma trajetória, você vai ter uma reta, e ele vai te dar a posição inicial desse carinha como sendo menos 5, por exemplo. Ele está à esquerda da origem da reta. Ou ele pode te dar a posição como sendo mais 15, ou seja, ele está à direita da origem da reta 15 metros, né? Se a reta estiver sendo medida em metros. Ou 15 quilômetros, se ela estiver sendo medida em quilômetros. O que acontece é que a gente precisa considerar isso quando a gente estiver calculando a posição desse carinha. É aí que entra o S0, que é a posição inicial, que seria, no caso, o coeficiente b da nossa função afim. A velocidade, relacionando com a fórmula genérica da posição afim, seria o nosso coeficiente a. Então, a gente tem espaço em função do tempo igual a velocidade vezes o tempo mais o espaço inicial desse meu carinha. Se o espaço inicial for 0, então a gente vai ter velocidade vezes o tempo só. Então, você pode escrever a fórmula completa. O que você precisa fazer é colocar a posição inicial desse corpo, dessa pessoa, desse carro. Às vezes vai ser um passarinho, né? Enfim, nos exercícios de física, geralmente é dado um objeto, como um trem, um carro, né? Tá. Assim, a gente obtém a fórmula, né? A fórmula para posição em relação ao tempo, posição do móvel em relação ao tempo. E é isso. É basicamente essa relação entre a função afim e a física. Aí na sequência a gente vai resolver alguns exercícios.